Dando continuidade ao pequeno roteiro da poesia brasileira, nós hoje vamos de Castro Alves, né? Este gênio prodígio da poesia brasileira baiana e, por que não, né? Da poesia também das Américas. Eu quero começar com um pequeno poema chamado Laço de Fita, que foi a minha querida amiga Suzete França que pediu que eu lesse e comentasse um pouco, né? Então, Laço de Fita. Não sabes, criança, estou louco de amores. Prendi meus afetos, formosa Pepita. Mas onde? No templo, no espaço, nas névoas? Não rias, prendi-me num laço de fita. Na selva sombria de tuas madeixas, nos negros cabelos da moça bonita, fingindo a serpente que enlaça a folhagem, formoso enroscava-se o laço de fita. Meu ser que voava nas luzes da festa, qual pássaro bravo que os ares agita, eu vi de repente, cativo, submisso, rolar prisioneiro num laço de fita. E agora enleada na tênue cadeia, debalde minha alma se embate e se irrita, o braço que rompe cadeias de ferro, não quebra teus elos, ó laço de fita. Meu Deus, as falenas têm asas de opala, os astros se libram na plaga infinita, os anjos repousam nas penas brilhantes, mas tu tem por asas um laço de fita. Há pouco voavas na célere valsa, na valsa que anseia, que estui palpita. Por que é que tremestes? Não eram meus lábios. Beijava-te apenas teu laço de fita. Mas ai, fim do baile, despindo os adornos, na alcova onde a vela ciosa crepita. Talvez da cadeia libertes as tranças, mas eu fico preso no laço de fita. Pois bem, quando um dia na sombra do vale abrirem minha cova, formosa Pepita, ao menos arranca meus louros da fronte e dá-me por croa teu laço de fita. E aquele data, São Paulo, julho de 1868. Então, ele está aí mais ou menos com 21 anos de idade, né? E para Castro Alves já é velho, porque ele morre com 24. É realmente muito jovem, começa a escrever e morre também muito jovem, né? Esse provavelmente está em Espumas Flutuantes, um dos seus grandes livros. E veja só, vocês perceberam toda a musicalidade, a dança das palavras ali, como se fosse na valsa mesmo, no rodar da música da valsa. Veja também a delicadeza, mas muita sutileza mesmo, de falar de questões amorosas, com muito longe, vagamente sexuais, falando de uma mulher que ele está realmente apaixonado, por meio do laço de fita, né? Lembrando que estamos aqui, né, como ele põe mesmo a data, 1868. Né? É outro tempo, outra época, outros costumes, outras relações sociais, né, e a poesia também não deixa de refletir tudo isso. Eu gosto muito desse poema. Quando a Suzete me pediu para ler e comentar um pouquinho, eu falei, que coincidência, ela não sabia disso que eu vou dizer para vocês, eu falei, que coincidência, é o poema, é o primeiro poema de Castro Alves que eu li. Eu devia ter 12, 13 anos e me encantei por esse poema, né? Castro Alves, como dizem muitos autores, já leram que o leram na época, que o leram depois, que o leem agora, tem altos e baixos, né? Temos que levar em conta que é um menino que morre aos 24 anos e deixa uma obra imensa, mas realmente era tocado pelo gênio, né? O próprio Manuel Bandeira escreve sobre isso e mostra que realmente ele era tocado pelo gênio, de uma força vocabular impressionante, né? Veja o poema, por exemplo, Navio Negreiros, que é de uma força, assim, eu acho uma coisa impressionante mesmo. Tenha em poesia, apesar de toda a retórica, né, na época dele, ele é da quase terceira, quarta geração romântica, se é que é possível chamar isso. Alguns concordam, outros não. Alguns historiadores concordam, outros não. Mas vamos colocar ele na terceira geração romântica.
e ele é chamada geração condoreira, né? O condor, né? que voava pelos Andes, as altas, os altos voos, os altos picos, né? E quando pegamos, por exemplo, vários poemas, você vai perceber essa força da oratória. Muitos poemas é mais oratória do que realmente poesia. E era necessário ser assim também porque era uma poesia recitada para público, né? Lembrando aqui que não tinha banda de rock na época, não tinha música, não tinha microfone, não tinha nada disso. E muitas ideias eram transmitidas por meio do poema declamado. Realmente o poeta tinha que ter uma força vocal muito grande para que todo o teatro o escutasse, ou então em praça pública, né? Mas Castro Alves, eu quero ler um trechinho aqui da sexta parte desse mais conhecido Navio Negreiro, né? Tragédia no Mar. Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, né? Quando ele começa a narrar esse poema, que é um poema narrativo, vocês vão ver que ele começa como se fosse um cameraman, começa de cima, como se fosse uma águia, né? E é exatamente isso. Ó. Estamos em pleno mar, doudo no espaço, brinco no ar, doirada, borboleta. Ele vem por cima até chegar à parte de frente do navio e descer até os porões, né? Onde estão os escravos sendo transportados. Eu quero ler, por exemplo, a sexta e última parte, que são três estrofes. E ele diz o seguinte, vocês vão ver que aqui a junção de uma retórica, dessa poesia que é uma retórica, mas também tem muita poesia e o sentimento é verdadeiro, né? Uma coisa que devemos aprender com o tempo, não só os poemas do século XIX, mas os poetas do século XX e de hoje, né? Que há muita retórica e pouca poesia. Há muita ideologia e pouca poesia, né? Porque não podemos esquecer uma coisa muito simples e básica na literatura, não só na poesia, mas na literatura. Literatura é palavra trabalhada artisticamente, de um modo ou de outro, em vários registros linguísticos. Você pode ter um registro mais baixo, pode ter um registro mais alto, né? Se pegarmos, por exemplo, essa questão dos registros, se pegarmos um livro do Auerbach, do Mimesis, é esse livro, deixa eu ver se eu acerto o dedo aqui, é esse livro que está aqui, esse azulzinho aqui, tá vendo? Que é o Auerbach. É o livro que eu indico, que vocês vão ver, por exemplo, ele era filólogo, né? E ele vai traçar aí uma parábola imensa, desde Homero até Virginia Woolf. Ele vai mostrar como a representação acontece em seus vários registros filológicos. Por exemplo, essa questão do palavrão, né? Do registro popular, do xingamento. Isso é coisa mais antiga que a gente pensa, viu? Não foi o século XX ou XXI que inventou isso, não. Mas em tudo isso há o trabalho artístico, palavra trabalhada artisticamente. Sem isso, o plano estético não aparece, né? Então vamos ao poema de Castro Alves. Já no final, e aqui já é quase uma crítica, né? Aqui é quase uma crítica, que ele diz, aqui é o Navio Negreiro, Tragédia no Mar, né? A sexta parte. Eu acho esse trecho final assim de uma pujança impressionante, né? E como ela é caracteristicamente brasileira, esse tom e essa atmosfera, né? E existe um povo que a bandeira empresta para cobrir tanta infâmia e cobardia, e deixa transformar-se nessa festa em manto impuro de bacante fria. Meu Deus, mas que bandeira é esta que impudente na gávea tripudia, lá em cima no mastro do navio, né? Silêncio. Musa, chora tanto que o pavilhão se lave no teu pranto. O pavilhão aqui onde vão os escravos trazidos da África, né? E aqui tem a parte que realmente toca meu coração. Auriverde pendão de minha terra, que a brisa do Brasil beija e balança. Estandarte que a luz do sol encerra e as promessas divinas da esperança. Aqui a sensação que me dá é que é o início do Brasil, né, início da civilização brasileira e início da poesia brasileira. Claro que começa bem antes, né? Eu estou fazendo aqui, dando uma liberdade de figura da linguagem, mas isso é muito repetido, já virou até bordão de piada, né? Mas vamos atentar um pouco mais nesses dois versos aqui, ó. Auriverde pendão de minha terra. Aqui eu me sinto 100% brasileiro, né?
Aqui a bandeira, o país, a pátria brasileira. Que a brisa do Brasil beija e balança. Né? Aqui tem a questão da aliteração. A literação geralmente é vista com as consoantes que se repetem no início da frase, né? Brasil, beija, balança. O B, brisa, Brasil, beija, balança, né? Então, para dar essa sensação mesmo de tremular da bandeira, né? Que a brisa do Brasil beija e balança. Né? Mas vamos ler de novo a estrofe para encerrar, né? Auriverde pendão de minha terra, que a brisa do Brasil beije e balança. Estandarte que a luz do sol encerra e as promessas divinas da esperança. Tu que da liberdade após a guerra foste hasteado dos heróis na lança, antes te houvessem roto na batalha, que servirigiu a um povo de mortalha. Tem toda a indignação e a denúncia da escravidão aqui, do povo negro, mas eu quero chamar a atenção essa sensação de pertencimento a uma língua. Ela é impregnada da condição de uma terra e de um povo. E nesses dois versos que eu vejo muito isso aqui, para mim, o menino Castro Alves, com todo respeito, foi realmente genial. Né? Auriverde pendão de minha terra, que a brisa do Brasil beija e balança. Então aí eu me sinto realmente pertencido a um povo na sua melhor linguagem, numa atmosfera e num sentimento pátrio de Brasil. Até a próxima, tudo de bom.